Olá, Fala galera, eu sou a Fernanda e eu sou o Luiz. e esse é o nosso terceiro episódio do nosso podcast. Chalk, Barbell and Coffee. Quem vai puxar hoje sou eu, porque a especialista no assunto hoje é a Fê, que nós vamos falar sobre gestação, pós-gestação e atividade física, né? Então tudo relacionado a esse tema, nossa especialista aqui vai falar pra gente e eu vou tentar guiar aí da melhor forma possível nossos assuntos e, e é isso. Fê, acho que a gente pode fazer uma linha cronológica, né? Desde o quero engravidar, estou grávida, pari, né? A gente pode passar sobre essas três fases para falar um pouquinho sobre cada uma delas e o papel da atividade física ou, enfim, tudo relacionado à atividade física pode se relacionar, né? A primeira pergunta que vem na minha cabeça: existe algum tipo de restrição, existe alguma limitação se eu estou tentando engravidar? Existe alguma limitação se a mulher ela está tentando ter sua gravidez? Alguma coisa que não pode fazer? Ou ela pode fazer tudo, não existe limitação? Como é que é em relação à mulher que está tentando engravidar? Bom, o nome na ciência e as pessoas comumente também falam é tentante, né? Eu não gosto desse nome, porque eu acho que você anula todo o sentimento que, que essa mulher tem, porque é um momento muito difícil da vida, principalmente se você tá tentando engravidar há muito tempo, né? Então, cada mês é um desespero, né? E o que a gente pode dizer é que não tem contraindicação de nada. O que é legal fazer é você deixar o seu corpo quão mais saudável possível, reduzindo inflamação, reduzindo bebida alcoólica, reduzindo farmacológicos, reduzindo tudo, fast food, né, que é a base da nossa vida, né? Então a gente precisa reduzir tudo que é ruim. Se você fuma, isso não precisa nem ser pauta aqui, né? Porque quanto mais você inflama o seu corpo, né? Eu sei, existem mulheres que engravidam assim, mas tem mulheres que precisam deixar o corpo mais saudável possível para que isso aconteça. Então, em relação à atividade física, também não tem nenhuma contraindicação que você faça atividade física, né? Essa é a única indicação sempre para os momentos da vida. Então não temos, mas o que pode acontecer é você deixar o seu corpo o mais saudável possível, para que essa fecundação aconteça o mais saudável possível também. Então, não existe nenhuma contraindicação com relação à atividade física. E aí, a mulher engravidou. Existe alguma coisa que ela não possa fazer, né? Ou até antes, né? Posso praticar atividade física, né? E com que frequência eu posso realizar atividade física? Tá. Bom, a gente tem, graças à ciência, muitas respostas para essa pergunta, né? Que fazer estudo com gestante é complicado, porque nenhuma mãe vai falar, ah, beleza, né? Não é que nem o tratamento do joelho, que você fala, pô, esse pode dar certo, esse pode não dar certo, né? Toma essa medicação, não toma essa medicação. A gestante não, ela não vai se pôr em prova para a ciência, né? Óbvio. Você tá botando em risco a tua filha, o teu filho, né? Então, isso, artigo científico com a gestante, ele é um pouco delicado, mas com relação à atividade física, no primeiro trimestre, por exemplo, a gente já tem muitos artigos comprovando que sim, é muito bom você começar a sua gestação fazendo atividade física, né? Ao contrário do que todo mundo fala. Sim, né? Muito se ouve, né? Engravidou, meu, para.
Não né? conta pra ninguém, isso até eu acredito, mas não conta pra ninguém. Superstições, né? Você pode acabar tendo a perda desse bebê, desse feto, por atividade física. E hoje a gente já sabe que é o contrário, né? Literalmente ao contrário. Quando você engravida e começa a fazer atividade física, isso pode ajudar a você não ter essa perda desse bebê e pode, já tem, né, muitos relatos falando que pode ajudar a você conseguir ter uma gestação mais saudável, treinando desde as primeiras semanas, enfim. E qual é a maior pergunta que eu recebo é: mas Fê, eu nunca fiz atividade física na minha vida. É o melhor momento para começar. É o melhor momento para começar. Aí vai do treinador olhar para você e saber qual é a adaptação que ele vai fazer num treino ou num CrossFit, por exemplo, né? Então a mulher nunca fez atividade física, tá grávida, posso ir pro CrossFit? Claro que pode. Deve. Por favor, venha, né? Venha na minha aula que será um prazer te atendê-la. Só que eu vou fazer as adaptações necessárias para este momento da gravidez. Eu não vou Certo. mandar você correr 5 quilômetros, fazer tudo que não pode fazer, né? Tudo que não se deve fazer, né? Né? E pensando justamente em exercícios e adaptações, existem exercícios seguros e talvez até entrando num assunto meio polêmico, existem exercícios proibidos para gestantes, porque muito se fala, se você é gestante, meu, nunca faça isso. Se você é gestante, nunca faça aquilo, É muito né? bom. Existe isso? Pô, esse é um assunto muito polêmico mesmo. E a gente não tem um exercício que fale não, não faça. Tem um não deve fazer, né? A gente escuta muito sobre corrida, né? Sobre saltar, né? A gente sabe que esses exercícios não causam perda de bebê, né? A gente já sabe disso na ciência. Então, por que não fazer? Né? Eu escuto bastante isso. Mas o mais polêmico de todos é a corrida, né? Você vê muita gestante correndo. Você vê muita gestante fazendo prova de corrida. E no Instagram é o que mais viraliza, né? Primeiro de tudo, essa mulher com certeza já corria antes. Então, o corpo dela é adaptado para isso. E segundo, ela não te mostra por trás das câmeras. Ela não te mostra a dor que ela tá sentindo. Ela não te mostra que ela vai fazer uma cesariana. E que não importa o quanto caótico esteja a pelve dela, os músculos pélvicos dela. Ou outro, né? As pessoas tomam por referência atletas de elite Ah, que engravidam, né? exato. Você ouve muito. Ah, mas não sei o que, porque a tia Claire fazia isso. Ela é totalmente fora da curva. Ela é fora da curva em todos os sentidos. Por que que na gestação a gente está padronizando, né? É que na gestação a gente tem uma idealização, uma romantização da gestação, né? Como a gente tem a romantização do parto, como a gente tem a romantização de que você vai olhar para seu filho e você vai amar ele na primeira vez, na primeira olhou, nasceu, amor. Ah, não vai. É raro uma mulher que olha o bebê depois do parto e apaixona, né? Depois, com o tempo, você vai ter esse amor que todo mundo fala, né? Mas é isso, a tia Claire, ela é completamente fora da curva em todos os sentidos. Ela continuou saltando, ela continuou correndo, ela continuou fazendo pé na barra, ela continuou fazendo pull-up, butterfly, ela continuou fazendo tudo. Mas ninguém sabe o que foi o assoalho pélvico dela, né? Ninguém sabe sobre isso. Então, eu acho que a gente pode listar os exercícios que não são indicados. Eu acho que esse é o melhor nome. É não indicado, né? Para fazer, que são os saltos, a corrida, pull-up,
tudo que pendura na barra, pé na barra, muscle up, tudo que pendura, e exercícios que possam causar queda, né? E o famoso handstand. Quais são os riscos, né, que esses exercícios eles podem causar para a mulher, né? Você falou um pouco de assoalho pélvico, né? Mas existem algum outro risco, além da queda, que a gente sabe que é assim, um dos fatores importantíssimos que a mulher não pode ter durante a gestação, né? Batida na barriga, queda e tal. Mas quais são os outros riscos que esses exercícios, esses movimentos podem trazer para a gravidez? Ou para a fisiologia da mulher? Sim. Bom, a gente pode começar a falar aqui sobre a diástase, né? Que a diástase é um assunto que é muito estudado, porque dá para estudar, é muito fácil de estudar a diástase. Quando você tem, vou explicar primeiro o que é a diástase, né? Então, quando a gente tem o nosso reto abdominal aqui e ele é coladinho, né? Um no outro. E aí, quando a gente tem a gestação, precisa crescer a barriga. Então, os órgãos vão se realocar e é fisiológico que este músculo se separe. E aí, esse vão, aqui tá a placenta, né? Então, aqui esse vão, ele tá protegido na gestação. Mas, se você continuar fazendo flexão abdominal, tinha esquecido, né? Do abdominal também é uma polêmica só. Prancha, né? Que é quando você bota a mão no chão e fica com o corpo todo retinho. Quando você se pendura e faz elevação da perna, também. Tudo que você vê um subidinho da barriga aqui, Que a galera o fala o caninho, bico, é o né? bico, exato, tá causando pressão intraabdominal. E essa pressão intraabdominal ao longo da gestação, muito excessivo, quando o bebê sair, na fisiologia, ele vai voltar e fechar, né? Ele não fecha, ele volta separado. E aí isso pode causar hérnia, isso pode causar... Você não tá mais ativando o seu reto abdominal, então sua postura não vai ser a mesma. Então existem alguns outros riscos relacionados à diástase, né? Você não sente um conforto, você tá sempre desconfortável, porque existe um espaço que não é anatômico, não é fisiológico, né? Então, para que você vai fazer? Por que você vai continuar fazendo isso no meio da gestação? É como o salto e a corrida. O salto e a corrida, elas têm uma pressão pélvica, que é os nossos músculos que seguram a nossa pelve, imensa, imensa. Aí eu te pergunto, 9 meses, 42 semanas, vale a pena continuar? É uma fase, né, É uma da vida. fase. Daria talvez até para você não fazer esses movimentos que podem ser prejudiciais, né? Exato, exato. E pensando assim na mulher que ela acabou de engravidar, ela tá nas primeiras semanas, né? Que a gente sabe que pode ter a questão do enjoo, a questão do cansaço excessivo, né? Existe alguma coisa que ela possa fazer ou como se motivar a ir treinar nesses dias de cansaço excessivo ou que ela tá com náusea, nauseada, né? O que dá para fazer nessas primeiras semanas de gravidez? Olha, eu acredito muito. Isso a gente não tem artigo científico comprovando, tá? Mas é o que eu vejo em todo o meu tempo aí trabalhando com a gestante. É que a gestante que tem enjoo, ela tem um controle muito melhor do peso durante a gestação e ela consegue escolher alimentos mais saudáveis. Então, o enjoo não é de todo mal, né? Agora, o que a gente tem é algumas técnicas podem te ajudar,
chá de gengibre, bolacha de água e sal antes de levantar da cama. Porque o enjoo, ele é mais matinal. Ele vem ao longo do dia, mas ele é mais matinal, né? Nos primeiros meses. E aí vai do seu corpo. Você precisa aprender o seu corpo, né? Então, você foi treinar, ficou mais enjoada, pô, descansa um pouco, né? Agora você foi treinar, melhorou. Você tá bem? Continue treinando, né? Isso vai um termômetro próprio seu, né? Então, isso vai de acordo com o seu bem-estar. Se você se sente bem treinando ou não. Pensando então agora em sentir bem treinando, existe alguma zona de frequência cardíaca máxima ou uma frequência cardíaca máxima que a gestante ela pode atingir, né? Existe relatos sobre isso, alguma coisa nesse sentido de qual que é a máxima frequência cardíaca da gestante durante o treino? Boa pergunta. Boa pergunta. A gente tem na ciência falando sobre 150, 155, né, máximo de batimento cardíaco na atividade física. Mas hoje a gente já foi comprovado que, primeiro, para analisar isso, Apple Watch não é padrão. Para analisar isso, Polar não é padrão, né? A gente teria que ficar parando e colocando o dedo toda vez. Então a gente não tem um bom, sabe, pra gente ter um padrão. E outra, 150 para mim, eu posso me sentir de um jeito. 150 para você, você pode se sentir de outro jeito, né? Então hoje a gente tem um padrão ouro, posso dizer assim, sobre frequência cardíaca, que é o talk test, o teste falado, né? Então, por exemplo, você coach, que tá numa aula com muita gente e tem uma ou duas gestantes, você vai ensinar para ela o que é esse talk test, né? Então, a mulher, ela precisa conseguir conversar com você o tempo inteiro. Ela não pode ficar ofegante. Ela não pode conseguir parar de falar para respirar. Ela tem que conseguir fazer os dois juntos, né? Então, você ensina para ela como que isso pode acontecer. E se você vê que ela tá indo a mais do que... Porque é visível, né? É visível. Você chega do lado dela e fala, como que foi seu final de semana? Se ela tiver que parar, respirar e te contar, manda ela andar e diminuir a frequência cardíaca. Fazer mais devagar. Ou diminuir carga. Você tem que fazer adaptação pro treino dela, né? Esse é o melhor teste que a gente tem até hoje. E o mais rápido, o mais perceptivo, o mais fácil que a gente tem. Pensando nas adaptações do treino, que exercícios eu, como coach, eu posso dar para essa minha aluna, né, que vão ajudar, então, no fortalecimento do assoalho pélvico dela, né? O que é legal fazer para essa aluna que está grávida, para ela continuar fortalecendo o assoalho pélvico dela dentro do treino, continuando treinando? Então, vamos pôr uma situação perfeita, personal. Aí você consegue fazer um bom trabalho de assoalho pélvico com ela. Você consegue fazer movimentos pélvicos, você consegue fazer movimentos unilaterais, você consegue pedir para ela respirar de um jeito correto, para ativar o transverso do abdômen dela, né? Então, isso tudo a gente consegue fazer muito bem no personal. Agora, numa aula de CrossFit, a gente precisa adaptar os movimentos e ensinar para ela a hora de respirar, que muda na gestação, muda no jeito de você, não só na gestação, mas num treino onde a gente está visando saúde pélvica, a gente tem que mudar a nossa respiração, né? A gestante, principalmente, não pode fazer apneia. Então, a gente não pode bloquear a respiração e agachar, por exemplo. A gente tem que manter a respiração. E quando a gente agacha, por exemplo, a gente precisa manter a nossa força do assoalho pélvico contraída junto com o transverso do abdômen. Então, é muito legal porque e na gestação ela é muito visível isso, né? Então, a barriga sobe
Você ativa o assoalho pélvico, você ativa toda a barriga, agacha e volta. Então essa parte ela é muito visível. Você tem que ensinar para essa gestante desde o comecinho, para que você consiga controlar melhor a sala e ela, né? E exercícios de respiração são os melhores para isso, né? Para a gente conseguir controlar a pelve e não fazer com que a atividade, que aquele exercício prejudique a pelve dela. Sim. E então, se eu tenho tudo isso, quais são os sinais de alerta que a mulher ela tem que ter, que ela precisa parar de fazer atividade física se necessário? O melhor é sangramento. Se você tem um sangramento, você não pode treinar. Você precisa ir no médico, no pronto-socorro. Você precisa analisar esse sangramento. Até o seu médico dizer que tá tudo bem, né? E aí existem poucas doenças, poucas peculiaridades que fazem você ter repouso total. Porque hoje na ciência a gente já sabe que repouso total não é a melhor indicação, nem para lesão, nem para gestante, né? Então, quando você tem um sangramento, é o nosso. É o maior indicativo. Exato. O sangramento é o maior indicativo para qualquer. Quase todas os percalços da gestação, né? Então, sangramento, muito mal-estar, enjoo e tontura, né? Essas coisas que, se você sentir muito, vá procurar um médico antes de voltar à sua atividade física. Teve o bebê. Ah, E que agora, delícia. né? Agora você tá doida. Teve o bebê. Quais são as avaliações que essa mulher ela tem que fazer antes de voltar para a atividade física? Seria muito interessante que ela fizesse um acompanhamento com uma fisioterapeuta pélvica desde o começo, né? Desde o começo da gestação. E ela precisa ter uma avaliação com essa mesma ou com uma outra, ou com um ginecologista, né? Com seu obstetra, na verdade, para ver o que aconteceu, né? Nessa gestação e nesse parto. Depende muito também da via do parto. Então, se foi uma cesariana, esse assoalho pélvico, ele só teve a pressão da gestação, né? Ele não teve a contração nem a abertura devida para sair o bebê, né? Então, esse assoalho pélvico, ele é um assoalho pélvico completamente diferente. Como essa barriga e esse músculo de reto abdominal, o seu músculo abdominal também é completamente diferente de quem fez cesariana e quem fez parto vaginal, né? Que a gente fala não é natural, é vaginal, né? Então, a gente precisa de uma avaliação. Depois dessa avaliação, você já pode começar a fazer atividade física. Existe alguma abordagem diferente entre a pessoa que teve uma cesariana e uma pessoa que teve o parto vaginal? Muito. Quais são as diferenças de abordagem dentro do treino para essas duas mulheres? Muito diferente, né? Bom, quem fez cesariana fez uma cirurgia, por mais que rápida que seja, são muitas camadas que foram abertas dentro dessa barriga, né? Dentro desse abdômen. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a pressão que a gente causa nisso. Essa pelve é uma pelve que está completamente exausta, completamente inimaginável de não só lesões, mas de uma pelve bem enfraquecida, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com a perda de xixi, né? Com o quanto de sangramento teve pós-gestacional, né? Porque você tem é muito comum que a mulher passe quase 40 dias menstruando, né? Menstruando, mas saindo sangue, né? Porque houve muita coisa dentro que tá mudando e tá voltando, né? Então, quanto de sangue você tá tendo, tudo isso é medido com o volume e com a dor,
né? Então, se a mulher sente dor, vamos diminuir a intensidade, né? Ou se a mulher não sente dor, beleza, vamos lá. Vamos medindo sempre como se a mulher estivesse aprendendo a fazer todos os exercícios de novo. Então não dá para você chegar e meter logo a intensidade, né? Então você tem que ir gradual, de novo, como se ela estivesse aprendendo a caminhar. Como se fosse, entre aspas, o primeiro dia de CrossFit dela de novo, né? Isso. Então, a dor, ele é o principal ponto para a mulher saber se ela tá exagerando ou não na dose de exercício dela. Isso. Aí, por exemplo, eu tive uma pós-gestação que eu dei um movimento, um treino para ela muito, muito leve para mim, Na sua na cabeça, minha né? cabeça. Sim. Mas ela nunca tinha feito atividade física. Então, era para ter sido muito mais leve. E ela teve um sangramento. Isso foi o maior indicativo que eu preciso diminuir a intensidade. Mais ainda, né? Então, a dor, sangramento, mal-estar, tudo isso engloba. E como é que eu identifico, né? Como é que a mulher ela identifica se ela tá com diástase pós-gestacional e se existe algum meio de diminuir essa diástase com atividade física? Nossa, boa pergunta. Essa avaliação tem que ser feita com uma físio, tá? No Brasil, educador físico não pode fazer avaliação, não pode dar diagnóstico. Por mais que você tenha cursos, você não tem a certificação da fisioterapia. Então, só médico e fisioterapeuta pode dar diagnóstico de diástase, o quanto que tem, quantos centímetros. O que a gente pode fazer é falar, olha, você tá com a diástase, vá num médico e resolva, me dê o seu parecer disso, né? O seu, como é que fala? Certificado, não? Parecer médico, Exato, a isso. avaliação, né? E a atividade física, ela pode ajudar muito no fechamento da diástase. Principalmente você fez a respiração lá na gestação, esse músculo praticamente que pode voltar sozinho, né? Agora, se ele não voltou e você tá com diástase, existem muitos exercícios que podem ajudar no fechamento dessa diástase, né? A gente tem hoje na ciência já falando que a sucção, né, do assoar, do abdômen, né, aquela hora que você suga tudo e você fica praticamente com um vácuo, né, que é o vácuo. Eu ia perguntar, né? Se esse é o vácuo que a galera faz na yoga, né? Isso. A gente já sabe que não é a melhor opção para você voltar à diástase. Exato, a ciência já viu isso, né? Porque se você parar para pensar, não faz sentido, né? Você tá trazendo o seu abdômen para dentro, mas de uma forma separada, né? Você não tá colando de novo. Então, todos os exercícios que faz o fechamento do seu abdômen é muito bacana, né? Então, movimentos unilaterais em prancha, por exemplo, ou colocar um elástico no rack na mesma altura e fazer a respiração que você aprendeu lá na gestação, que é a respiração onde você contrai o seu transverso do abdômen quando você faz a força, também é muito legal. Então, exercícios de abdômen unilateral são bacanas também, que isso pode ajudar muito no fechamento da diástase. Muito bom. Acho que para fechar, né, nossa conversa hoje, o que é que você falaria para qualquer mulher que está tentando, que está grávida ou que já teve o seu filho? Qual que é a mensagem que você deixa para essa mulher? Enfim, pode ser em relação à atividade física, em relação a qualquer coisa, né? Qual é a mensagem que fica aí para essa mulher que está querendo passar ou passou por esse processo de ter um filho? Eu vou começar o meu primeiro recado. Eu vou dar 3 recados, porque são 3 mulheres diferentes que a gente tá falando, da mesma mulher, né? Uhum. Então, a mulher que tá tentando,
Meu recado é calma, calma, né? Faça você o seu melhor templo. Coma bem, durma bem, viva bem. Não viva em prol disso, né? Então, faça sim com que tudo isso aconteça, mas tente ser o mais leve possível. Eu sei que é muito difícil, mas tente ser o mais leve possível. Viva a vida o mais saudável que você conseguir. Para a mulher que está gestante, vai passar. E esses 9 meses podem demorar o quanto que for, mas vai passar. E o quanto mais você se conectar com o seu corpo, aprender o seu corpo, aprender como você consegue lidar com as mudanças do seu corpo, vão te ajudar no pós-parto. Então eu digo calma também. Aproveite esse momento que ele vai passar. As dores vão passar, as cólicas vão passar, a agonia vai passar. Tudo vai passar e você vai conhecer o seu bebê. E ele vai vir do jeito que ele precisar vir. Sem cobrança de parto vaginal, de parto cesárea. Ele vai vir do jeito que ele precisa vir. E para quem tá no pós-parto, abrace quem você precisar abraçar. Tente fazer uma rede de apoio que realmente entenda o pós-parto e o puerpério. Porque os seus hormônios agora estão muito, muito bagunçados. O seu corpo tá totalmente diferente. Então, calma também. Que essa mudança toda ela vai parar e você vai conseguir ter uma vida normal de novo. Pode demorar um pouquinho, mas você vai conseguir. E qualquer sinal de depressão, qualquer sinal de raiva, qualquer sinal de que você não está se identificando, procure um médico, procure um psiquiatra, procure um psicólogo e vá tratar a mente, porque os seus hormônios estão completamente desconfigurados e que também vai passar. Acho que todos foi calma. Basicamente, né? É isso. Galera, o café acabou. Sigam nossas redes sociais. Vou deixar elas aqui mais uma vez. E é isso. É isso. Até o próximo episódio. Obrigada pelas perguntas.